surpresas, tem o emocional, tem muita coisa que envolve o momento da prova. Por isso que a gente vai estar aqui resolvendo a prova para vocês possam ver que algumas coisas que vocês possam ter errado na prova poderia ter sido diferente. Bastava um detalhezinho a mais, um olhar um pouco diferente. Vamos ver? E aí, muita gente perguntando, recurso disso, recurso daquilo. Turma, para começar, vamos resolver a prova inteira hoje. Toda a prova tem resposta. Tem nada incorreto, está tudo certinho, está tudo no seu lugar, tudo certinho aqui. Todas as questões têm resposta, nós vamos chegar à solução de cada uma delas. Tá certo? Então, a princípio, é isso. Não tem nada incorreto nas questões. Todas estão corretas, todas têm solução. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, mas não sei o que, tá o assunto, tá fora do edital. Ora, tudo que está na prova eu falei em sala, para começar, né? Tudo que está na prova foi falado em sala. Mas não sei o que, lógica de argumentação. Exatamente. Tem gente dizendo que tal ponto não poderia ter caído porque teria que ter exigido não sei o que. Olha só. Depende do ponto de vista. Eu posso achar que determinado assunto não faz parte ali. Por exemplo, vamos colocar um exemplo mais simples aqui. De repente, eu coloquei lá no edital o seguinte: operações com números racionais. Aí vem a prova, está cheia de frações. Ok. Professor, mas na prova não falou que ia cair fração, não. Falou sim. Porque quando se fala operação com número racional, já está envolvendo fração. É só um exemplo para a gente fazer um comparativo aqui, tá? Mas na prova no edital só tem lógica de argumentação e caiu não sei o que do algum. Ora, mas a banca pode entender que isso é lógica de argumentação e nós falamos do algum na sala, prevendo que ela podia entender isso. Compreendeu? Então, é muito de entendimento se esse tópico está aqui, nesse capítulo, ou naquele outro capítulo do livro. Por via das dúvidas, algumas coisas que ele colocou lá, nós falamos aqui, falamos do todo que está na prova, falamos do algum, falamos do nenhum, falamos dos diagramas, tudo está na prova, tudo foi falado e está lá na prova. Se está ou não no edital, aí é o entendimento que a banca vai dar para vocês, se ele considera tal ponto dentro ou não do tópico lógica de argumentação. Porque, para mim, a lógica de argumentação já está dizendo, já é argumentar. E o que é que eu vou argumentar? Eu vou usar tudo que eu puder para o meu argumento. Então, ele pode entender desse jeito, que não precisa tratar ponto separado. Lógica de argumentação é isso, e o todo, o algum e o nenhum é aquilo. Não, ele pode entender isso. Agora, quem é que vai julgar isso? Sou eu? Não. Quem vai julgar isso? É você que está aí prejudicado? Também não. Então, qual é a minha sugestão? Encha a banca de recurso. Pronto. Deixe que eles digam. Não se diga não. Ok? Encha a banca de recurso, dizendo que tal questão não está no edital. Ok. E deixe que eles analisem e que eles julgam e que eles neguem. Ou não. Não se negue. Faça recurso. Não paga nada, entra lá no site, copiou, colou, está feito o recurso e deixe que eles analisem e neguem ou não. Vai que eles não negam. Aí a gente consegue algumas anulações. Tudo bem? Combinado? Então, olha só, para a gente não ficar na discussão, pode ou não pode, deve ou não deve, entra com recurso ou não entra, está no edital ou não está? Fala o seguinte, entra. Tem alguns recursos já circulando por aí, nesse sentido. Eu mesmo preparei e já mandei para a turma aí. Então, aproveita, copia, cola, muda alguma coisinha ali, vai entrando com recurso. E você não deve se dizer não a você mesmo. Não, eu não vou entrar porque não cabe. Não, entre. Deixe que ele lá na UPE analise e diga, não cabe. Ok, mas você cumpriu sua obrigação. Tudo bem?
Combinado? Qualquer colocação, qualquer pergunta, manda aí nesse sentido que a gente esclarece aqui. Qualquer ajuda para recorrer. Aliás, até a ajuda para recorrer eu já dei, que eu já preparei recursos, já espalharam por aí, já ganhou o mundo, tá? E vamos ver o que é que acontece. Beleza? Tudo bem? Olha que questão tranquila. Essa prova primeira aqui que eu vou comentar é a prova de professor da educação infantil e anos iniciais, ok? Primeira prova, professor da educação infantil e anos iniciais. Ela começa na questão de número 13, olha lá. Questão 13 era uma questão de porcentagem. Até aí tudo bem. Falei que a gente ia ter pelo menos duas questões de porcentagem na prova. E realmente, a 13 e a 14, duas questões de porcentagem que estão na nossa prova. Quer ver só? Olha o que diz a questão 13, olha. Uma lombada eletrônica detectou a travessia de um automóvel a uma velocidade de 78 km por hora. Se a velocidade máxima da via na qual estava a lombada eletrônica é de 60 km por hora, é correto afirmar é correto afirmar sobre o excesso de velocidade que o carro, com relação à velocidade permitida, letra A, não estava com excesso de velocidade, letra B, estava a menos de 20% de excesso, ou seja, vamos calcular primeiro aqui, porque foi dito aí que a velocidade máxima permitida na via era de quanto? 60 quilômetros por hora. Essa é a velocidade permitida para a via. Mas também foi dito aí que o veículo estava com velocidade de 78 quilômetros por hora. Ora, se a velocidade permitida era de 60, mas o veículo estava de 78, ele estava acima da velocidade permitida, é ou não é? Ele estava acima. Ele estava, deixa eu só conferir se é isso mesmo, 78, isso, 78. Então, quanto que ele estava acima da velocidade máxima permitida? 18 quilômetros por hora acima da velocidade permitida, não é verdade? Mas foi essa pergunta, quantos quilômetros por hora ele estava acima? Não. A pergunta foi assim, ó. Esse excesso é quantos por cento? Questão muito parecida com várias outras que a gente já fez aqui nas outras aulas, perguntando exatamente qual é o percentual de excesso de velocidade. E eu faço o que para calcular qual é esse meu percentual? Aí você vai fazer o seguinte, vai jogar os dados na sua regrinha de 3 para descobrir quantos por cento que dá isso. E como é que fica a regrinha de 3 da porcentagem aqui? Pergunto a vocês. Quem é que você vai colocar representando 100% aqui do seu problema? 100% é sempre o valor original. 100% é sempre o valor inicial, ou seja, 60. O excesso de 18 é um excesso de quantos por cento? X%. Está lá, ó. Então, com isso, eu vou agora multiplicar cruzando. Lembre que eu posso pelo menos um zero aqui me livrar, não é verdade? Ó? E agora cruzar quem sobrou, ou seja, 6x igual a quanto aqui? 10 vezes 18, 180. Aí, para finalizar, você chega aqui e faz isso, ó. O x que eu estou procurando, que é o percentual, vai ser quanto? 180. Quando esse 6 cair aqui, vai ficar x igual a 30, ou seja, 30% foi o excesso verificado. Se 30% foi o excesso verificado, essa resposta 30, ela está aqui na alternativa C. Estava a 20% ou mais menos de 40. Então, ele estava a 30% acima, que é entre 20 e 40, como diz a alternativa C. Tudo bem? Então, questãozinha 13 era essa que está aí. Tudo tranquilo, tudo bem? Questãozinha que envolveu porcentagem. Fizemos várias questões como essa em sala, durante as aulas, na revisão também, e caiu exatamente muito parecida lá na prova. Beleza? Perfeito? Então, vou avançar, hein? Vou chegar na próxima questão. Vamos ver o que ela vai trazer para a gente. Próxima questão vai dizer o quê? Próxima questão foi a questão 14. Vamos ver lá, ó. Qualquer coisa vai comentando aí, pergunta,
Joga aí a pergunta para a gente poder esclarecer. Esse momento aqui ele é bom, porque você vai fazer um balanço do seu desempenho lá na prova. E aproveita esse momento para dizer, vou fechar aqui, por enquanto, na aula de hoje, dessa semana na realidade, né? Vou fechar na aula dessa semana os estudos para o concurso que passou, vou ficar aguardando as próximas etapas, mas é hora de zerar os estudos para o que passou e abrir os estudos para os novos que virão. Então, finalidade dessa semana aqui, zerar os estudos do concurso que passou e, ao mesmo tempo, abrir os estudos para os novos concursos que irão aparecer aí na frente para vocês. Tudo bem? Olha só, questão 14, ela falou de porcentagem novamente, como eu falei para vocês. Aguarde umas 2 questões de porcentagem na prova. Tá aí, ó. A 13 foi uma, a 14 foi outra. Veja só, na cantina da escola, cada suco custa R$ 4,50. Uma professora decidiu comprar o mesmo suco. Aí tem um errinho aí, ó. Aí um errinho da banca que não deveria ter. Olha só, uma professora decidiu comprar o mesmo suco. Uma para cada um dos 2 alunos. Deve ser um, né? Esse erro aí, ele pode provocar a anulação da questão? Não, não vamos por aí não. Não vejo isso. Porque não prejudicou o entendimento da questão, tá? Então, de novo, uma professora decidiu comprar o mesmo suco, uma para cada um dos 12 alunos de sua turma, que ficaram após a aula, para um reforço escolar, e um para ela mesma. Ou seja, ela comprou 13 sucos. Ah, professor, mas esse erro aí eu vou entrar com recurso dizendo que isso aí prejudicou o entendimento da questão. Ok, então entre. É como eu falei, não paga nada para entrar. E não se diga não. Deixe que eles lá digam. Então entre e espere a resposta. Aí você vai perguntar, qual é o seu entendimento? Você acha que esse uma errado aí vai anular a questão? Eu acho que não. Mas não vá por mim não. Entre, porque eu não sou da banca. Entre, desde que a banca negue. Tá bom? Então vamos lá de novo. Ó. Ele comprou 13 sucos. Os 12 para o aluno e o da professora. E ele pagou quanto? Ora, se ele comprou 13 sucos, cada um a quanto? A R$ 4,50? Então faça isso aqui, ó. Um suco ele é R$ 4,50 vezes 13. Pronto, vamos ver quanto a pessoa gastou. É somente isso que eu preciso fazer por enquanto na questão. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 5, 15, vem 1, 3 vezes 4, 12 e 1, 13. E agora é multiplicar o 1, que fica 0, 5 e o 4. Olha só, 0 aqui, 5 lá, 8 e 5. Então vai dar quanto aqui? R$ 58,00 e mais 50 centavos. Beleza? É o que vai dar aí. Então, na compra do suco, dos 13, a pessoa gastou R$ 58,50. Só que ainda tem um detalhe, ó. Só que em cima desse valor que a pessoa gastou, vai ser concedido aqui um desconto de 20%. Então, a pessoa gastou R$ 58,50 é o valor total. Mas em cima disso eu vou tirar 20%. Isso mesmo. Então, quanto é que ela vai pagar à vista, descontando esses 20%? Vai dar uma olhada aqui. Vamos seguir uma lógicazinha aqui, antes mesmo de calcular esse valor de à vista. Vê só. Sem desconto, a pessoa já está pagando R$ 58,50. É o valor total, sem os descontos dos 20%. Olha aí para a letra A. Uma nota de 20 será suficiente para pagar o total da compra? Não. Não. Uma nota de 20 não dá para pagar o total da compra. Beleza? Porque deu 58. Ah, professor, mas não vai tirar 20%? Vai tirar 20%, mas 20% vai cair para abaixo de R$ 20? Vai não, né? Então, uma nota de 20 da letra A não
não dá para pagar. Beleza? Letra B. Uma nota de 20 e outra de 10 serão em conjunto suficiente para pagar? Também não, porque uma de 20 mais uma de 10 dá 30. Está longe ainda, mesmo com desconto que ainda vai ser dado, que eu não dei ainda. Duas notas de 20 serão em conjunto suficiente, aí já dá R$ 40. Aí eu já prefiro calcular para ter mais certeza. Mas, pela minha noção de cálculo aqui, não vai dar ainda não, R$ 40. Porque quando eu for descontar aqui 20%, mas 20% dá quanto? Vamos calcular aqui quanto é que dá? Aí eu falei assim na aula, como é que eu faço para calcular tantos por cento de determinado valor? Multiplique e depois volta a vírgula duas casas. Então vamos multiplicar aqui. É isso, ó. O zero só é cair mesmo, ó. Esses dois zeros aqui, aí faça. 2 vezes 5, 10, vem 1. 2 vezes 8, 16 com 17, vem 1. 2 vezes 5, 10 com 1, 11. E vou voltar a vírgula duas casas. Quer dizer, 4 porque já tinha duas lá em cima, né? Então, o desconto aqui ele é R$ 11,70. Esse é o desconto que a pessoa vai ganhar. Então, a pessoa vai ganhar esse desconto de R$ 11,70. Quanto é que ela vai pagar mesmo pelo suco? Ora, ela ia pagar R$ 58,50 menos R$ 11,70. Eu vou descobrir aqui agora quanto foi que ela pagou realmente. Confere? Aqui, ó. 7 para 15, 8 vem 1. 2 para 8, 6. Ela pagou R$ 46. Isso aqui foi o que ela pagou. Ela pagou R$ 46 e mais 80 centavos. Então, continuando aqui a análise das alternativas, letra C, duas notas de 20 não dá para pagar. Uma nota de 50 dá para pagar? Será suficiente para pagar o total da compra? Sim. Uma notinha de 50 vai dar para pagar essa compra toda. É verdade. Então, a letra D, para mim, é a resposta correta. Mas vamos ler aqui a letra E. Apenas uma nota de 100 e nenhuma outra nota de valor inferior será suficiente para pagar o total da compra? Não, a nota de 100 não precisa, né? Apenas uma nota de 100, uma de 50 já paga, né? Porque ficou por esse valor. Então não é apenas uma nota de 100 e nenhuma nota de valor inferior será suficiente para pagar o total da compra, não. Uma nota de 50 já é suficiente, como está dizendo aí a letra D, portanto. Tá certo? Então, questão 13 ficou na letra C, questão 14 ficou na letra D, duas questões envolvendo aí porcentagens. Professor, uma Oi. me surgiu como em matemática. Aí ela falou que vai começar estudando do zero. Ela falou, Isso. por onde, considerando que não sou bom em matemática, por onde eu vou começar? Você tem uma aluna aqui que ela se considera que não é boa em matemática e quer começar do zero. É. Aí ela pergunta assim: por onde devo começar? Eu vou usar a sua pergunta para responder do zero. É por aí mesmo, tá certo? É do zero mesmo. E vai galgando aí os assuntos. O que eu quero dizer começar do zero? Nas operações básicas com números inteiros, com frações e com números decimais, que é só o que eu estou usando aqui, ó. Quando você iniciar seus estudos aí pelos números inteiros, pelas frações e pelos números decimais, aí você já vai ter um entendimento melhor e pode passar para um outro assunto, como as porcentagens, como as proporções, as equações, enfim. Mas o zero que a gente fala para começar é exatamente as operações básicas com números inteiros, com as frações e com os números decimais, tá bom? É por aí mesmo, você tem razão. Começar do zero para poder você se dar bem aí nos demais assuntos. Beleza? Tudo bem? Então, tá lá. Porque, veja, tem alguns assuntos que às vezes a pessoa não entende, não é o assunto que eu estou tratando. Às vezes a pessoa não entende um pouquinho de porcentagem, não é porque não entende a porcentagem, é porque não entendeu a fração que está lá atrás. Por isso que diz, começa do zero mesmo, para poder
e melhorando seus entendimentos aí nos outros assuntos, tá bom? Então vai lá. Questão 15. Questão 15 começou a trazer para nós aí as proposições lógicas. Veja só, vou anotar aqui o que diz a questão 15 quando você terminar de escrever ali. Se faz sol, então João vai à feira. João vai à feira. Vou precisar tirar lá, viu? Que eu prefiro escrever ela numa linha só, porque fica melhor da gente analisar. João vai à feira. João vai à feira. Ou João vai ao supermercado. Deu para pegar a frase toda aqui, Vitor? Pronto. Então vamos analisar. Sim, mas tem outra proposição que foi dada aí, né? Fizemos algumas análises dessa daqui durante a aula e também na revisão. Olha só, tem outra proposição. Sabendo que João não foi ao supermercado. João não foi ao supermercado. Conclusão, vamos lá, vamos para as conclusões disso aí. Falei assim, ó, esse tipo de questão você tem sempre que admitir que tudo que ele me deu aí é uma informação verdadeira. Isso é verdadeiro, isso é informação também verdadeira. Tudo que ele informou, tudo que ele trouxe é verdadeiro. A não ser que ele pode mudar, nada impede dele dizer, ó, considere que a proposição tal ela é falsa. Então você considera que ela é falsa. Mas se ele não falou, qual é a situação? As informações são todas verdadeiras. Tudo bem? Aí, o que eu vou ter que fazer? De acordo com o conectivo envolvido na questão, que nesse caso é um se. Aqui, se então. Aí eu vou analisar cada uma separadamente. O que ela representa, se é uma situação verdadeira ou se é falsa. Isso aqui tudo, né? Se isso aqui é uma proposição verdadeira ou se é uma proposição falsa. E aí lembrem, como o conectivo aqui é o se então, aí vamos lembrar da regra da tabela verdade. Qual é a única situação que não pode ter aqui? É verdadeiro, falso. Confere, ó. Lembre que a segunda é tudo isso, hein? Tudo isso aqui é a segunda. Então não pode haver essa situação, ó. Verdadeiro, falso. Porque pela regra lá da tabela verdade, a gente viu que quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, no se então, daria um resultado falso, o que não pode acontecer. Porque a gente já disse que o argumento dele é verdadeiro. Então não pode ter VF. Qualquer outro resultado pode ter. VV, FF, FV, não importa. Qualquer resultado me interessa, só não o VF. Bom, como eu já sei que a proposição João não foi ao supermercado, ela é uma proposição verdadeira, aí eu vou procurar onde é que está João ali e supermercado. Olha lá onde é que está João e supermercado. Ó. João vai ao supermercado é, portanto, uma proposição falsa. Mas veja que aqui dentro existe um ou, né? Então, essa parte aqui, ela é falsa. Aí vamos analisar as outras partes. E essa daqui de João vai à feira? E essa daqui de faz sol? E agora, conclusão sobre João vai à feira e sobre faz sol. Veja, eu disse assim, não pode acontecer VF, mas V pode, F pode, FV pode.
Só não pode acontecer VF. Acontece que não tem mais informação. Não tem mais informação na questão. A única informação que ela deu foi essa: ó, João não foi ao supermercado, que é verdadeiro, e João vai ao supermercado, que é informação falsa. Sobre as outras, não há como concluir nada. Porque a questão não falou nada, né? Ou seja, letra A, dá para concluir que é correto que João foi à feira? Vamos ver aqui, não sei, ó, porque não falou nada na questão, não sei se ele foi à feira ou não. Letra B, ou João não foi à feira, também não sei. Se fez sol, também não dá para concluir. Se não fez sol, também não dá para concluir. Resultado, não é possível concluir nenhuma das afirmações anteriores. Não é possível concluir, porque falta informação. Ou seja, letra E, tá bom? Eu, particularmente, achei essa questão muito ruim. Pode salvar aí o que eu estou dizendo e mandar lá para a UPE, para quem elaborou. Muito ruim a elaboração da questão. Podia ter aproveitado melhor. Isso anula a questão? Não. Mas que é ruim é. A questão foi mal feita, foi. Pode mandar lá que eu estou dizendo que quem elaborou, elaborou mal. Isso anula? Não. Quem tem o poder de elaborar ele e está na prova, e está aí. Letra E. Beleza? Tanta coisa para nada, né? Letra E, portanto, na questão questão 15. Questão 15. Questão 16 vem agora. Pobre na elaboração. Porém, está tudo correto. Eu falo que elaborou mal, não quer dizer que está errado, não. Está correto, só está mal elaborado. Só está mal elaborada. Pobre. Faltou, podia ter explorado mais coisas aí. Olha só a próxima. Parece que a 16 está melhorzinha, né? Vamos ver aqui, né? Olha só o que diz a 16. O diretor Pedro viajou ou o diretor Pedro esteve presente na reunião de paz. Pronto. Essa é a proposição dada. Aí veja o que a questão falou. Só disse isso. Ó. O diretor Pedro viajou ou o diretor Pedro esteve presente na reunião de paz. Aí o que foi que ela afirmou? Sabendo que essa afirmação é falsa, olha o que eu falei na questão anterior. Nesse tipo de questão, você considera que tudo é verdadeiro, a não ser que ele diga o contrário. E ele me disse o contrário aqui agora. Sabendo que essa afirmação ela é falsa. Pronto. Aí vamos analisar. Ora, se essa afirmação ela é falsa e o conectivo ele é o ou, pensa bem comigo. Qual é a regra do conectivo ou? Só dá falso quando dois são falsos. Ou seja, para que você tenha um resultado falso, que foi o que a questão falou, esses dois aqui precisam ser falsos. Ó. Então, o diretor Pedro viajou é uma informação falsa. O diretor Pedro esteve presente na reunião dos pais é uma informação falsa também. Pronto. É essa a conclusão. Poderia ter colocado mais informações? Poderia, mas não colocou. Então, vou trabalhar só com o que tem aí e analisar. Estaria correta aí a letra A? Vamos ver. O que diz a letra A da questão 16? O diretor Pedro viajou, já é falso. Ó. Já é falso para o diretor Pedro viajou. Então, já vou pular para a letra B. O diretor Pedro não viajou, né? Então é verdadeiro. Opa, o diretor Pedro não viajou, então deixa eu botar aqui a letra A. Ficou o resultado falso. Letra B.
O diretor Pedro não viajou é verdadeiro, mas tem um i que é o mais. Esteve presente. Esteve presente é falso, então não vai dar certo. Ó. Verdadeiro com falso dá falso. Na letra C. O diretor Pedro viajou. Ó, viajou é falso, então não vou mais nem continuar. Letra D. O diretor Pedro nem viajou, nem esteve presente na reunião dos pais. Esse nem quer dizer não. O diretor Pedro não viajou, verdadeiro que ele não viajou, porque viajou é falso. E não esteve presente na reunião dos pais, também é verdadeiro que ele não esteve presente na reunião dos pais. Resultado verdadeiro, ou seja, letra D mesmo é a nossa questão aí. Tá bom? Então, mais uma, letra D, está lá. Questão também, eu achei que ela podia ser melhor, tanto a 15 como a 16, poderiam ser melhores, mais bem argumentada, mais bem redigida, mas não foram. Isso anula a questão? Não, a questão está correta, só está, assim, podia ter sido melhor redigida. Mas está tudo correto aí. Beleza? Então, vamos lá. Essa foi a questão 15, depois a 16, as duas para você usar as regrinhas da tabela verdade, as duas de argumentação lógica, as duas estão aí, a 15 foi letra E e a 16 foi aqui agora a letra D. Estão corretas, viu? Tudo certinho aí. Só podia ser melhor redigida, mas é a prova, não vou mais discutir não. Está aí, vamos em frente. Beleza? Estamos na questão 17, vamos lá. A questão 17 eu já achei melhor. Por quê? Veja só. Lendo aqui a questão, olha o que ela diz. Ó. Para imprimir apostilas, a impressora da escola leva 8 minutos para imprimir 40 páginas, usando um certo tipo de papel. Em outro dia, usando o mesmo papel e a mesma configuração, a escola precisou imprimir 200 páginas, mas agora dispõe de 3 impressoras. Assumindo que a velocidade das impressoras permanece constante e que todas as impressoras têm a mesma velocidade, quanto tempo ela levará para imprimir 200 páginas? Quando eu começo a ler, já fica parecido com alguma coisa que a gente fez em sala. Já se parece uma regra de 3, é ou não é? Quando você vai relacionar as informações que você tem lado a lado, as grandezas que nós temos aqui lado a lado. E que grandezas nós temos aí na questão? Ora, as grandezas são as seguintes, vamos ver aqui. Para imprimir apostilas, a impressora da escola leva 8 minutos. Então, a primeira grandeza da questão é o tempo, que é de 8 minutos. 8 minutos para imprimir as apostilas. 8 minutos para imprimir 40 páginas, olha só. 8 minutos para imprimir 40 páginas. Usando certo tipo de papel. Em outro dia, usando o mesmo papel e a mesma configuração, a escola precisou imprimir 200 páginas. Mas agora dispõe de 3 impressoras. Ah, tem a impressora aqui também, ó. Na primeira etapa, ela tinha uma impressora. E agora ela tem 3 impressoras. E a pergunta é, quanto tempo ela vai levar para imprimir as 200 páginas? Então, quer dizer que nós temos aqui uma regra de 3 composta. Por quê?
porque ela tem 3 grandezas, não é verdade? Então é a minha regrinha de 3 composta, isso mesmo. Lembre que o primeiro passo para resolver a questão é você verificar onde é que você tem uma situação direta e onde é que você tem uma situação inversa. Para isso, sempre tome por base a grandeza que está incompleta, a grandeza que tem o x, e compara com a outra. Sempre duas, uma com a outra com a outra, sempre isso, tá bom? Então vamos lá. 40 páginas, gastei 8 minutos. 200 páginas, vou gastar mais minutos. Mais páginas, mais minutos, a situação aqui ela é direta. Ok. Com apenas uma impressora, eu levei 8 minutos para imprimir. Se eu ligar mais impressoras, vou levar menos tempo para imprimir. Mais, menos. Situação inversa. Confere? Então veja que nós tivemos duas grandezas aí, sendo uma direta com relação à grandeza do x e a outra inversa. Isso é importante porque agora eu vou arrumar aqui os dados da questão. Vou dizer aqui o seguinte, ó, que essa grandeza do x, você nunca faz nada com ela por enquanto, e as outras duas levam para lá, uma vez a outra. Lembrando que aí eu vou tomar o cuidado de inverter quando precisar. Deixa eu só fazer isso aqui, ó, que já facilita para a gente. E aquela grandeza das páginas, ela vem exatamente como está lá, ó, 40 sobre 20. E a grandeza das impressoras tem que inverter 3 sobre 1. Olha aí, tem que fazer essa inversão. Próximo passo agora é multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Confere? Aí nessa multiplicação, o que vai acontecer aqui? Aqui onde você tem o 8 sobre x continua, não fiz nada com ele ainda, deixa aí. Mas aqui onde tem 4 vezes 3 vai dar 12. E aqui onde tem 20 vezes 1 vai dar o próprio 20. Aí agora sim, eu posso multiplicar cruzando, não é verdade? Quando eu multiplicar cruzando aqui, olha só, acontece isso, ó, 12x igual a 160. Então, o meu x aqui que está representando os minutos vai dar igual a 160. Divido aqui por 12. Ao dividir 160 por 12 vai ser o tempo necessário. Vamos dividir rapidinho aqui, ó. 160 dividido aqui por 12. Dá 1, não dá? Pronto. Sobrando 4. Baixei o zero. Dá 13. 3. Que vai sobrar 6. Então vai dar aproximadamente 13 minutos. Pronto. Não vai dar 13 minutos exatos, não, mas dá 13 e uns quebradinhos, né? Mas já dá para a gente marcar a resposta qual é. Porque se vai dar aproximadamente 13 minutos, eu vou aqui para as alternativas. Esse tempo é menos de 8 minutos, como está dizendo a letra A? Não. Esse tempo é maior que 8 e menor que 16? Exatamente. Então, letra B para essa questão 17. Então, a regra de 3, composta, fizemos algumas dessas em sala também, e ficou aí na letra B. Um tempo maior que 8 minutos, porém menor que 16. Isso mesmo, mais de 8 menos de 16. 13, né? Está entre 8 e 16. Agora eles estão com essa mania de não colocar o valor, bota assim entre tanto e tanto, né? Para tentar dificultar um pouquinho mais. Beleza? Então, 17. Questão 18.
Todas as... Questão que pode pedir recurso. Todas as pessoas vivas nasceram no passado. No passado e morrerão no futuro. Beleza? Tá aí a questão 18. Vamos lá. Quais as questões que eu considero que pode pedir recurso? Turma, qualquer questão que você quiser, você pode recorrer. Qualquer questão. Claro, cada recurso tem que ter uma boa fundamentação para você recorrer. Mas qualquer questão você pode pedir. Só que das que a gente resolveu até agora, eu não vejo motivo na... Vamos lá. Na 13 eu não vejo motivo, resolvemos, está toda certinha. Aliás, eu já disse aqui, ó, as 12 questões estão todas corretas. As 12 não tem erro não. Todas estão certinhas, corretas. Todas não tem motivo para anulação. Todas as 12 questões da prova. Combinado? Todas. Não tem motivo de conceito ou de resolução que eu possa argumentar para recorrer. Ah, mas eu ouvi dizer que não sei o que está fora do edital. É outra conversa. Aí, se você quiser dizer, ó, questão tal não está no conteúdo do edital, você recorre dizendo isso. Questão tal não está no conteúdo, aí você recorre dizendo isso. Agora, tecnicamente, a resolução em si, ela está toda correta, como a gente está fazendo aqui, uma por uma. Então, não existe recurso por erro de resolução, ou de conceito, ou isso ou aquilo. Beleza? Porque está toda certinha. Pediu para confirmar qual é a alternativa da 17. A 17 aqui foi letra B, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Letra B, isso. Deu 13 minutos, tá? Questão 17 foi letra B, de bola, 13 minutos. Beleza? Então, sobre o recurso é isso. Todas as questões estão corretas. Não cabe recurso por erro de resolução, ou o número está errado, tal. Não. A única coisa que pode tentar é dizer, questão 18, por exemplo, conteúdo solicitado está fora do edital. Pronto. Aí você entra com recurso dizendo isso. A questão 18 é uma delas, que talvez é certo isso? É não. A banca poderá aceitar ou não. Sabendo disso, eu falei sobre isso em sala. Então, para mim, isso está dentro, porque foi falado em sala, tá bom? Mas você diz assim, olha, vou insistir. Eu ouvi dizer que a questão tal, a 18 mesmo, ela pode, pronto, ela está fora do edital. Então recorra. Inclusive eu preparei um recurso para ela, para 18. Eu preparei 2 recursos. Um para a questão, se eu não me engano, a 16, eu não vou lembrar aqui agora, se alguém tiver aí me ajude, que alguém já recebeu esses recursos, me ajude se foi isso mesmo, se foi para 16, e outro para a questão 18. Então, são essas duas que você pode entrar dizendo que está fora do edital, tá bom? Se alguém estiver assistindo aí e receber esses recursos, só me ajuda se foi a 16, a 18 mesmo, que eu não vou lembrar aqui. Mas acho que foi isso mesmo, tá? A banca vai aceitar? Não sei. A banca vai aceitar? Aí eu não sei. Por via das dúvidas, eu falei sobre isso em sala. Ó. Todo, algum, nenhum. Poderia cair alguma coisa sobre isso. Tanto é que caiu.
Tá aí. Turma, atenção, atenção, para tudo que estiver fazendo agora aí, porque é muito sério o que eu vou falar aqui agora. Não, caso alguém se apresente a vocês cobrando dinheiro para fazer recurso, não aceite. É mentira, está enganando. Eu digo isso porque alguém já me procurou perguntando quanto ele estava cobrando para fazer recurso, porque ouviu dizer que eu faria o recurso por não sei quanto. É mentira. Se alguém se apresentar a vocês, mandou uma mensagenzinha, ligou, ó, fulano, eu estou com recurso para a questão tal e eu vou cobrar não sei quanto, desliga o telefone. É mentira. Não pague nada a ninguém para fazer recurso para você. Tá bom? Até porque eu já fiz e já joguei no grupo. Tá aí. Ah, professor, mas eu queria dar a questão 13 e não tem no grupo. Pronto, eu faço. Sem cobrar. Se alguém se apresentar cobrando, não aceite. Está te enrolando. Ah, eu queria recorrer à questão 13. Pronto, eu recorro. Vou ganhar? Vai não. Já digo. Porque a questão 13 não tem dúvida nenhuma. A questão 18 tem uma duvidazinha. A 13, não. Tá beleza? Ficou claro? Qualquer coisa escreve aí para a gente continuar nosso debate aqui. Por quê? Porque como a questão está pedindo para a gente fazer deixa eu ver se é isso mesmo, a negação lógica da afirmação todo, aí eu falei assim, ó, todo é um quantificador universal. Lembra disso, ó? Todo é universal. Se você pegar seu rascunho aí, vai ver que eu escrevi isso nas aulas em sala e na revisão. Escrevi isso em algum lugar. Todo é o universal. E universal nega com particular. Então, letra D e letra E já estão fora, porque todo não nega com todo. Todo vai negar com algum, que é o que tem na letra A, letra B ou letra C. Então, todo aqui vai negar com algum. No caso, alguma, né? Que é alguma pessoa. Tá certo? Mas vê bem, será que a letra A está negando alguma pessoa viva nasceu no passado? Não, ela está afirmando, não está negando. Então ela está fazendo outra afirmação. Ó. Todas as pessoas nasceram. Letra A, alguma pessoa viva nasceu. Então ela continua afirmando. Vamos ver se a letra B está negando. Alguma pessoa viva não nasceu no passado. Opa, pode ser. E nem morrerá no futuro. I. Aí tem um probleminha, que é esse I, na hora de negar, você tem que trocar ele por um ou. Pronto. Além de botar o não. Então, algumas coisinhas para você negar. Ó. Além de você negar, coloca o algum, troca o I pelo ou e bota não. Então vai ficar como? Letra C. Alguma pessoa viva não nasceu no passado ou não morrerá no futuro. Letra C. É aí onde a gente pode dizer, olha só, esse tema negação do ou e do i não estava no edital. No meu recurso eu estou dizendo isso. Beleza? Então, no meu recurso, da questão 18, eu estou dizendo que a negação do I para o não foi solicitado no edital. Por isso, eu pedi a anulação da questão. A banca vai aceitar? Não sei, mas eu argumentei isso lá no recurso. Entendido? É isso aí. Então, ficou letra C, viu? Alguma pessoa viva, aliás, alguma pessoa viva não nasceu no passado ou não morrerá no futuro, letra C, portanto. Tá? Deixa eu só conferir aqui quais foram as duas que eu encaminhei. Vamos lá.
Vamos ver aqui. 23 eu não fiz, não. Vamos já chegar nela. Estou conferindo aqui exatamente questões 16 e 18. Foram as duas que eu já encaminhei. Tá bom? Aí você pergunta, onde é que eu vejo esse recurso? Espere que daqui a 5 minutos está no mundo. Você vai ter acesso a ele daqui a 5 minutinhos. Quando você abrir seu zap aí, você vai ver que o recurso vai aparecer para você no automático. 16 e 18. Alguém perguntou, e a 23? 23 eu não fiz. Vamos já chegar nela. Por que eu não fiz? Porque eu acho que está tudo ok. Mas se vocês quiserem, eu faço. E mando depois, tá bom? Mas para mim ela está toda certinha. Aqui tem perguntar aqui. 15 não. 16 e 18. 16 e 18. E 23. 23 eu não preparei, porque eu acho que não cabe. Mas, se alguém disser prepare, aí eu preparo e depois mando. Mas eu acho que não cabe. Mas como eu estou dizendo, não se diga não. Faça e deixe que a banca analise. Mas estou pedindo isso mesmo, 23 e 15. Turma, assim, a gente acabou de resolver a questão 15, não foi? Tá toda ok. Toda certinha, não tem porquê, entendeu? Não tem porquê, não. Questão 15 não cabe, não tem assim, eu não tenho, assim, se você disser, prepare, eu vou preparar, para eu preparar um recurso para essa questão 15, eu vou ter que, assim, mexer muito para achar um argumento, entendeu? Porque eu não estou vendo argumento nenhum sobre ela agora, nem na 15, nem na 23, eu não estou enxergando argumento. Turma, recurso, anular a questão é uma coisa muito séria. Porque você errou, mas teve 1 milhão de pessoas que acertaram. Aí anulou para um, vai ter gente lá que vai ter fundamento de dizer, não devia ter anulado não, porque eu acertei por esse motivo aqui. Ó. Então é assim, o recurso ele tem que ser muito bem fundamentado. Se você acessar aí os dois recursos que eu mandei, na questão 16 e na questão 18, eu citei lá um livro tal, edição número tal, do autor fulano de tal, que está na página, etc. Tudo está citado lá. Não é só o que eu acho, entendeu? Então, tudo está citado. O livro que eu citei, o autor, a página, a edição do livro, tudo está lá, para fundamentar o que eu estou dizendo. Aí eu não posso simplesmente pegar, eu quero anular a questão 15 porque eu quero. Não, eu vou ter que citar o livro tal, esse livro tal diz isso, que eu não concordo, entendeu? Deixa eu só abrir aqui para você. Já deve estar chegando para vocês aí. Deixa eu só ver se eu consigo ler aqui, ó. Então, assim, olha só. Pronto, só um trecho aqui do que escrevi, olha bem. Tal tratamento diferenciado
pode ser verificado na publicação. Publicação. Aí citei o autor. Padilha, vírgula, é a forma de você citar pela ABNT. Padilha, vírgula, Josimar. Raciocínio lógico matemático. Fundamentos e métodos práticos. Barra. Josimar Padilha, segunda edição. Revisada e atualizada e ampliada. Salvador, Juiz Pódio, 2018. Tudo isso eu citei no recurso. Por quê? Para fundamentar o que eu estou dizendo. Entendeu? Então, quando eu for fazer um recurso da questão 15 que estão me pedindo, eu vou ter que encontrar um livro que eu não tenho para poder argumentar. Ó, eu quero anular por esse motivo. Mas a gente faz. Certo? A gente faz. Beleza? Pronto, eu já recebi a mensagem aqui. Esses recursos que eu estou falando da 16 e da 18 estão em todos os grupos. Está em todos os grupos deles. Caso tenha de secretariado escolar, me envia por gentileza. Tem ou não? Tá bom? Não tem de secretário, não. Só teve mesmo de Fundamental 1 e do Fundamental 2, que não é o caso para vocês. Tá bom? Mas vamos chegar na 23, já, eu comento a 23. Vamos lá. Qual é a próxima lá? É a questão 19, é isso? 19. Vamos ver. 19. Aqui, Vitor, do lado de cá. Em uma gincana escolar, as equipes azul, verde e vermelha receberam pontos na proporção direta, diretamente proporcional, proporção direta, diretamente proporcional a 2, 3, 5. Proporção direta, quer dizer, diretamente proporcional. Se a diferença entre a pontuação da equipe vermelha e da equipe azul foi de 180 pontos, quantos pontos recebeu a equipe verde? Veja só. A diferença entre o que recebeu a equipe vermelha e a equipe azul foi de 180 pontos. Eu falei assim, ó, para você efetuar a sua divisão proporcional, faça 3 operações. Primeiro, uma soma. Segundo, uma divisão. Terceiro, uma multiplicação. Tá bom? 3 operaçõezinhas. Bom, se eu soubesse qual o total dividido, eu ia fazer a soma para poder dividir, né? Mas o que eu sei não é o total, não. É que a diferença entre a segunda pessoa, cadê aqui? Entre a equipe vermelha e a equipe azul, a diferença entre a equipe vermelha e a equipe azul, que é de 3, corresponde a 180 pontos. Então, no lugar de fazer essa soma, faça logo a divisão. 180 divida por esses 3, que vai dar 60. E a multiplicação é quanto? 60 vezes 2, que dá 120 para o primeiro. 60 vezes 3, que dá 180 para o segundo, e 60 vezes 5, que dá 300 para o terceiro. Prontinho, eu tenho aí quanto que coube para cada pessoa. Ele quer saber exatamente qual desses aí. Quantos pontos recebeu a pessoa verde? A verde é qual? A verde é a do meio aqui, ó, 180, está aqui. 180 para o verde.
180 pontos para o verde. É isso aí. Então, foi uma divisãozinha proporcional, que eu posso, inclusive, ver por outro caminho, viu? A gente pode ver a resolução da questão por outro caminho também, se vocês quiserem. É sempre bom a gente ver uma segunda possibilidade. Pelo seguinte, ó. Quando a questão fala que eu dividi na proporção 2, 3, 5, 2, 3, 5, dá ou não dá 10 pedaços? 2 mais 3, 5 mais 5, 10. Que é essa nossa soma aqui. Quer dizer, dividir na proporção 2, 3, 5, quer dizer isso aqui, ó. Dividir o que você tem em 10 pedaços. Sendo que desses 10 pedaços, vamos ver como é que é aqui. 2 são azuis. Então aqui, ó, o 10. 1, 2. 2 são azuis. Prontinho. 2 são azuis. 3 são verdes. Eu não tenho verde, não. Eu vou pintar de preto mesmo, que são 3. 1, 2, 3 são pretos aqui, ó. 3 são pretos. E 5 são vermelhos. Pronto, essa é a divisão que a questão fez. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, essa é a divisão das partes lá, ó. Tá certo? Ó. 2 azuis, 3 verde, que eu pintei de preto aqui, e 5 vermelhos. Tá aí a divisão. O que ele está me dizendo? Que a diferença entre vermelho e azul dá 180. A diferença entre vermelho e azul. Ora, vermelho tem 5, o azul só tem 2, então a diferença dá 3. A diferença são esses 3 aqui, ó. Tá certo? Ó. 2. 2 tem 3 de diferença. São os 180 pontos. A diferença entre vermelho e azul deu 180. Confere? Ou seja, cada um desses, portanto, é quanto? 60. Cada um desses representa 60. Confere, ó. Tá aí a questão resolvida no quadradinho também. Viu só? Desses 3, qual foi deles que a questão pediu? A equipe verde. O verde que no caso aqui eu estou representando pelo pincel pretinho aqui, ó. Tem quantos aqui para a equipe verde? Esses 3 pedaços, ou seja, 180. E essa resposta 180 está na alternativa E.
Beleza? É isso. Estamos na questão 20 agora. Outra de proposição lógica aí na questão 20. Vamos lá. Considere a afirmação. Se a professora passa a lição de casa, então o aluno faz a tarefa e os pais ficam satisfeitos. Sabendo que o aluno não fez a tarefa, é correto concluir logicamente dessas afirmações que, de novo, mesma situação lá atrás da questão 16, da questão 15, da questão 18, da questão 20, mesmo estilo de questão. Poderia fazer o recurso para essa 20? Use o mesmo recurso da 18 que serve. Mas aí eu vou comentar ela aqui, tá? O recurso que já está no grupo aí de vocês, se vocês quiserem argumentar alterando para outra questão, eu queria que fizesse da 15. Pronto, já está feito. Já está feito. Pega o da 16, que já está no grupo aí, e altera a questão onde tem 16, escreva 15. O argumento vai ser o mesmo, vai servir. Quero fazer para 20. Perfeito. Pega a da 16 ou da 18, a da 16, que é melhor, a da 16. E altera para questão 20. Vai servir também. Quero fazer para a 21. Pega a da 16 e altera para a 21. Vai servir também, é o mesmo argumento. A da 18 não, que é um pouquinho diferente, tá? Mas a da 16 serve para 20, serve para 21, serve para 15, para 20, para 21. Ok? Que diz o que? A 21... Não, a 20 agora, né? A 20 agora, que a 19 foi essa última aqui. Só toma cuidado de alterar direitinho, para não ir com a numeração errada lá. Então, a questão 20. Se a professora passa a lição de casa, então o aluno faz a tarefa, o aluno faz a tarefa, o aluno faz a tarefa e os pais ficam satisfeitos. E os pais ficam satisfeitos. Primeira informação. Sabendo que o aluno não fez a tarefa, o aluno não fez a tarefa. Conclusões. Como sempre, começo chamando todas as informações da questão de informações verdadeiras. Então, isso é uma verdade. E isso que eu dividi ao meio aqui, né? Mas isso é uma verdade. Agora eu vou ter que analisar, de acordo com o conectivo,
cada uma separadamente. Lembrando, o que é que não pode existir aqui, já que o conectivo é o se então? Não pode existir isso, ó. A primeira lá, a primeira que é essa, ó. Verdadeira com a segunda falsa. A segunda é isso tudo, ó. Não pode acontecer a primeira verdadeira com a segunda falsa, porque se isso acontecer vai dar aqui resultado falso, que não é para acontecer. Tem que dar lá verdadeiro. Então, eu vou começar exatamente daqui. O aluno não fez a tarefa, é a informação verdadeira. Então, vamos procurar onde é que está o aluno com a tarefa ali. Está aqui, ó. O aluno fez a tarefa, é, portanto, informação falsa. O aluno fez a tarefa, é falso. Sobre os pais, ficam satisfeitos. Eu tenho alguma informação aqui? Ainda não. Então, vou continuar lendo aqui a questão. Mas observe, como aqui o conectivo ele é um i, essa segunda proposição já vai dar falsa de qualquer jeito, tá? Porque lembre qual é a regrinha do i. Dá falso quando os dois são falsos. Ou desculpa, só dá verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Eu ia dizer assim, dá falso quando qualquer um é falso. Não. Regrinha do i, só dá verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, se já tem um falso, já vai dar falso de qualquer jeito. Ou seja, o que não pode acontecer aqui? Não pode acontecer o V, ó, que é exatamente o que eu não quero. Ó. Então, necessariamente, essa primeira precisa ser uma proposição falsa. Porque eu disse assim, eu quero qualquer resultado aqui, menos VF. Então, tem que ser falsa a primeira proposição para que o resultado ele seja verdadeiro. Conclusão. Letra A. Os pais ficam satisfeitos? Não sei. Então, não tenho como responder nem sim, nem não para a letra A. Os pais não ficam satisfeitos? Também não sei. Não dá para responder nem sim, nem não para os pais. A professora passou a lição? A professora passou a lição é falso, então não é nossa resposta. A professora não passou a lição? Se a professora passou a lição é falso, o não passou é verdadeiro, ou seja, letra D. Letra D para a questão 20. Então, questão 20 ficou lá, letra D. Ok. Estou na questão 21 agora. Mesma situação. 3 proposições para a gente fazer as verificações aqui do que está verdadeiro, do que está falso e conseguir chegar em alguma conclusão. Deixa eu fazer o seguinte, considerando o tempo aqui que está um pouco adiantado, eu vou logo para a questão 23, que é que alguém me pediu aí um recurso da 23. Aí vamos ver o que dizer sobre ela. Porque tanto a 21 como a 22 são na mesma linha de análise de proposições. E o mesmo conectivo, inclusive, o se então. Eles poderiam ter variado mais, né, na elaboração, mas não fizeram. Então, como tanto a questão 21 como a 22 vão na mesma linha de resolução, eu vou na questão 23 e vou dizer por que eu acho que não vai
caber recurso, mas é possível fazer. Eu até tentei arrumar uma segunda interpretação para essa questão, mas depois vi que na minha segunda interpretação chegou no mesmo resultado, ou seja, não encontrei caminho não. Uma sala possui 33 alunos, olha aqui, ó, 33 alunos. É o que eu tenho lá. Uma sala possui 33 alunos que podem escolher, cada um deles, apenas uma entre as 6 modalidades esportivas: futebol, vôlei, handebol, futsal, basquete, atletismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 modalidades, certo? Não sendo permitido a nenhum aluno ficar sem atividade. É correto afirmar que, pronto, então eu tenho 33 alunos que eu vou distribuir aqui. 33 alunos. É correto, pensa bem, ó. É correto afirmar, letra A, que todos os alunos escolherão futebol? Não sei. Não está dizendo isso em nenhum lugar que todos vão escolher futebol. Pode ser que eu coloque os 33 alunos aqui. Pode. É possível isso? É possível. Mas isso vai acontecer? Não sei. O que tem na questão é que todos vão escolher. Então, todos os alunos escolherão futebol? Não sei. Diz assim, ó, que os 33 podem escolher cada um uma dessas atividades. Cada um vai escolher uma dessas. Então, os 33 poderão escolher futebol? Sim. Ou não. Pode ser que só 10 escolham futebol, 5 escolham vôlei, um aqui, até um quanto? 16. 12 aqui. Ou seja, não é correto afirmar que os 33 escolherão futebol. Não é possível concluir isso. Também que nenhum, como está dizendo a letra B, não, se botar um aqui, não sei se eu vou ter nenhum, será que eu vou ter os 33 aqui? É possível? É. Então a letra B estaria correta? Sim, mas eu não tenho como afirmar isso, porque não está dizendo isso na questão. Está dizendo que eles escolherão alguma dessas. Pode ser todos aqui, ou um em cada um, enfim. Então a letra B também não é possível concluir por isso. Nenhuma modalidade terá menos de 6 alunos. Nenhuma terá menos de 6. Nenhuma terá menos de 6 alunos. Olha bem, e se todos vierem para cá? É correto dizer que nenhuma terá menos de 6? 5 tem menos de 6. 5 tem menos de 6. Confere? Ah, professor, mas e se eu distribuir diferente? Bora distribuir diferente, vamos lá. E se eu for colocando um aluno em cada um? Vamos colocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33 alunos. Aí, distribuí, não foi, ó? Será que vai dar certo a letra C? Nenhuma modalidade terá menos de 6. A letra C, aliás, né? Letra C. Nenhuma terá menos de 6. Desse jeito não tem mesmo, não. Mas quem foi que disse que precisa ser desse jeito? Se eu pegar esses e jogar ali, 1, 2, 3, 4, pronto.
Tem menos de 6. Mas distribuindo assim, pode ser também? Pode, mas não está dizendo que tem que ser desse jeito, né? Agora, quando se fala alguma modalidade terá 6 ou mais, é porque está dizendo que a distribuição, sendo feita desse jeito, alguma tem 6 ou mais. 6 ou mais. Se você distribuir desse jeito. Quando ele fala assim, terá 6 ou mais, aí ele está prevendo assim. E se eu colocar... Vamos tentar colocar menos de 6 em alguma. Aí eu não consigo, porque se eu distribuir desse jeito, ó, alguma terá 6 ou mais. Ah, professor, mas e se eu tirar daqui e jogar lá? Tire daqui e jogue lá. Alguma tem 6 ou mais. Sempre vai dar alguma com 6 ou mais. Do jeito que você botar os 33 alunos aqui, alguma vai ter 6 ou mais. Do qualquer jeito que você tentar, vai dar 6 ou mais para alguma delas, que é a letra D. Tá bom? E por que eu digo que não dá para recorrer? Porque não tem, assim, é um raciocínio lógico mesmo que a gente está vendo. Ó. Só com meus quadradinhos ali eu fui distribuindo. Tá? E encontro que do jeito que eu for distribuir, vai dar alguma com 6 ou mais. Nunca vai dar nenhuma com menos de 6. Assim, nunca vai dar uma que não tenha, né? Uma que não tenha. Tanto é que ele fala assim, alguma terá 6 ou mais. Não são todas, né? Alguma terá 6 ou mais. Se uma tiver 6 ou mais, já é o que a questão está dizendo. Tá bom? Alguma tem 6 ou mais. Vamos distribuir do outro jeito para ver se dá certo? Se alguma fica com 6 ou mais, vamos lá. Eu vou provar que não fica com 6 ou mais, não. Eu vou provar que vai ter menos. Vamos provar. É só botar 5 em cada uma, isso. Eu tentei fazer isso, viu? Botei 5 em cada uma. Aí eu disse, se eu colocar só 5 alunos, não é o que a questão está dizendo, não. Tem menos de 6. Mas eu só coloquei 25 alunos. Tem que colocar os outros 8 alunos. Então, se eu colocar só um aqui, já fica com 6. Mais um aqui, 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 fica com 6. Ainda está faltando aluno, porque aqui só tem 30. Então, coloco mais um aqui, fica com 7. Mais um aqui, fica com 7. Mais um aqui, fica com 7. Agora tem 33. Né? Alguma tem 6 ou mais. Sempre vai dar certo. Sempre vai dar 6 ou mais para alguma. Alguma quer dizer, pelo menos uma terá 6 ou mais. É isso. Beleza, então? Então, quem perguntou, posso recorrer à questão 23? Pode sim, qualquer uma. Porém, a minha resolução é essa e eu não vejo, assim, problema. Mas é possível recorrer e, como eu digo, não se diga não. Entre e deixe que a banca tenha trabalho de responder. Beleza? Temos mais? Questão 24. Numa pesquisa realizada com 85 pessoas, então eu tenho aqui 85
pessoas. 85 pessoas. Sobre o consumo de 3 tipos de bebida de energético, marca X, Y e marca Z. Cada entrevistado pôde marcar quantas marcas quisessem, inclusive nenhuma. Os resultados foram os seguintes: 52 pessoas consumiram a marca X. 52 pessoas consumiram a marca X. 45 consumiram a marca Y. 38 consumiram a marca Z. 25 consumiram as marcas X e Y. 20 consumiram as marcas X e Z. 20. 18 consumiram as marcas Y e Z. E 10, nenhuma. Quantas dentre as pessoas pesquisadas não consumiram nenhuma... Ah, não, desculpa, 10 às 3. 10 pessoas consumiram as 3 marcas, é o contrário, X, Y e Z, 10 pessoas. A pergunta é quantas não consumiram nenhuma? Agora sim. Quantas? Nenhuma. Lembrando que o total de pessoas é esse aqui, ó, 85. Então, eu vou ter que distribuir dentro dos diagramas essas pessoas, né? Não dá para sair somando todo mundo aqui, porque como tem 3 pessoas, aliás, 10 pessoas nas 3, essas 10 já estão contadas aqui dentro, ó. Então, se você somar, vai contar a pessoa repetida. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dizer, ó, aqui estão as pessoas que consumiram a marca X. Aqui estão as pessoas que consumiram a marca Y. E aqui estão as pessoas que consumiram a marca Z. E aqui fora quem não consumiu nenhuma. Veja que eu vou ter que começar por aqui, porque eu sei que tem 10 pessoas nas 3, e essas 10, o lugarzinho delas é esse daqui, ó. Porque quando você colocar 10 pessoas ali, você já colocou no conjunto X, no diagrama X, no diagrama Y e no diagrama Z. Aí você vai de trás para frente. Agora YZ, 18. YZ, está ou não está aqui YZ? Ó? Y, que se intercepta com Z. Tem que ter quantas pessoas? 18, mas já tinha 10, não coloco mais 8. Vai tirando quem já estava. 18 menos as 10 que já existiam, 8. XZ. XZ é esse espaço aqui, ó. X com Z. XZ tem 20, mas já tinha 10, coloque mais 10. XY. XY é esse espaço aqui de cima. São 25, mas já tinha 10, coloque mais 15 para fechar 25. Veja que eu estou construindo ali as quantidades, olha só. X, Y, Z, 10. YZ, 18. XZ, 20. XY, 25. Z, 38. 38 aqui dentro. Mas já tem 28, tá vendo que já tem 28? Tem que ter 38 aqui dentro. Mas já tem 10, 28. Tá faltando quantos aqui fora? 10. Aí você teve 38. Y, 45. Vamos ver quanto já tem lá. 25, ó. Com 8. 33.
25 com 8, 33. Está faltando quantas pessoas aqui fora? 12 pessoas para fechar as 45. E X, 52. Você tem que contar 52 aqui. Já tem 10, 20, 35. 52 menos 35. 5 para 12, 7. Vem 1, 17 aqui fora. Pronto. Aí fechou 52. Aí agora eu vou atrás de descobrir o seguinte. Será que eu já tenho 85 pessoas aqui dentro? Vamos somar para ver se aqui já tem 85. Agora com cuidado para não repetir, né? Ó. Vou pegar primeiro de fora. 17. 12. 10. Agora eu vou aqui para dentro. 10, 15, 8. 10. 15. 8. E os 10 lá do meio. Vamos ver quantos tem aqui se eu já fechei as 85 pessoas. Vamos lá. 9 e 5, 14. 22 vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 82 aqui. Só tem 82 pessoas. Está faltando 3. 3 estão aqui fora. Que é o meu nenhuma. Prontinho. Então, o nenhum da questão são essas 3 pessoas, ó. Que foi o que ele pediu, não foi, ó? Não consumiram nenhum dos produtos. 3 pessoas. Só que para tentar complicar a gente, ele não colocou 3 em número, em quantidade, ele colocou em percentual. E 3 realmente dá menos de 10% da letra E. Porque 10% daria 8,5, né? Ó. 10% é 8,5. Como só deu 3 pessoas, é bem menos do que 10%. Ou seja, a alternativa E responde aí a questão 24. Tá bom? É isso aí. Letra E, portanto, questão 24. Beleza, então? É isso? Algumas perguntas que chegaram para mim nesses últimos 2 dias, muitas de recurso, eu já respondi aqui. Outra pergunta que chegou para mim é se é certo a banca colocar muito assunto no edital e cobrar pouco assunto. É. Se o pouco que ela cobrou está dentro. Olha só, teve muita gente me contestando que tal assunto está fora do edital. Isso não pode, mas o que está dentro, ela fica à vontade para poder cobrar, entendeu? Então, muita gente perguntou isso. Por que botou muito assunto e cobrou pouco? O pouco está dentro do edital? Sim, então está tudo ok, não tem problema nenhum. O que não pode é cobrar alguma coisa que está fora do edital. Tá? Então, com relação a isso aí, eu posso fazer alguma coisa porque ela cobrou pouco? Não. Você queria que ela cobrasse muito? Ainda bem que ela cobrou pouco, que aí ajuda, né? Que ela não pode cobrar o que está fora, mas o que está dentro, mesmo sendo pouco, tem problema nenhum. Outra pergunta que chegou para mim, outra de várias. Eu achei o nível da questão muito difícil. Eu posso reclamar? Pode, mas não tem por que reclamar, não. Poder pode, a gente pode tudo. Mas isso vai mudar alguma coisa? Não. Porque o nível foi difícil? Não. Posso reclamar? Pode. Mas vai adiantar? Não. Mas a questão tal estava muito fácil. Que bom. Posso reclamar? Pode.
Vai adiantar? Não. O que a gente tem que fazer, turma, daqui para frente, ó? Tanto para quem se deu muito bem na prova, quem se deu mais ou menos, quem não se deu tão bem assim. É o que eu falei aqui na revisão, falei sempre nas aulas, é não parar. Porque se você, nesse tempo que ficou estudando aqui, pouco tempo, evoluiu um pouquinho no seu conhecimento, mas não foi o suficiente ainda para a aprovação, é uma demonstração de que se você der continuidade, vai evoluir mais ainda. E se você der continuidade com essa sua evolução, a tendência é no seu próximo concurso você conseguir com mais experiência, conseguir com mais conhecimento e se dar bem nas suas provas, tá certo? Com relação a outras dúvidas, outras perguntas, outros recursos, se for o caso, coloca no grupo aí que Cássia me encaminha e aí eu respondo para vocês, como eu já respondi os que chegaram até aqui, os recursos que chegaram, já está no grupo aí de vocês, vão dando uma olhada aí para poder a gente conseguir fechar esse ciclo, como eu falei na abertura da aula. Hoje, essa semana, vocês estão fechando o ciclo de estudos desse concurso que passou. Aí agora é reabrir o ciclo para os concursos que virão. Tá certo? Tudo bem? Valeu por hoje? Então, até a próxima oportunidade. Não parem. Eu espero que a gente se veja muito aqui nas próximas turmas. Valeu? Tchau.